Olá, começa agora mais um Repensar. E hoje o programa está muito especial porque nós estamos diretamente da grande feira do livro Espírita Espiritualista, em comemoração aos 100 anos de Chico Xavier. Essa feira está sendo promovida pela instituição beneficente Nosso Lar. E o Clodoaldo Leite, que é o atual presidente da instituição, está aqui conosco para falar um pouquinho sobre essa feira, sobre essa instituição. Tudo bem, Clodoaldo? Tudo bem. Minha saudação a todos. Bom, vamos começar falando um pouquinho sobre essa instituição, né? Como ela o que vocês promovem aqui para as pessoas que vêm aqui e falar um pouquinho da feira, né? Ok. Bom, a instituição Beneficente Nosso Lar faz este ano 64 anos de existência, sempre voltada assim para a inclusão das pessoas em situação de vulnerabilidade social. Então, no início, nos primeiros 22 anos, foi um trabalho desenvolvido para pessoas sem famílias, jovens sem famílias. E depois desse período, essas pessoas estão aí colocadas na vida, hoje são colaboradores da própria casa, constituíram suas famílias. Depois de 22 anos, nós voltamos os trabalhos para pessoas com deficiência. Então, hoje nós contamos com uma equipe multidisciplinar, com físio, TO, enfermeiros, enfim, uma equipe técnica e fazemos o trabalho de reabilitação de pessoas com deficiência. E esta feira, além de divulgar a doutrina espírita, além de comemorarmos os 100 anos de Chico Xavier, ela também tem esse papel de colaborar com a manutenção da própria instituição. Certo. Com os trabalhos voltados à reabilitação das pessoas. Bom, então a gente pode dizer que vocês são colaboradores, juntamente com o Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz, nesse tratamento de criaturas com problemas, com limitações, é isso? Exatamente. A nossa sociedade, ela, infelizmente, muitos ainda não entendem a importância da diversidade, né, das diferenças. Então, as pessoas falam assim, não, aqueles não produzem e, portanto, não merecem o mesmo carinho ou a mesma atenção daqueles que produzem. É uma valorização do ter e não do ser. E deixam de aprender muito na convivência também com a pessoa com deficiência. Então, a instituição vem mostrar esse outro lado. E pelo fato de termos uma visão reencarnacionista da vida, nós temos a certeza de que essas pessoas, na verdade, estão fazendo uma viagem diferente da nossa, mas estão no processo de evolução e de expansão de consciência. Elas sabem o que vivenciam e tem uma dimensão da vida diferente da nossa. E nós estamos perdendo muitas vezes a oportunidade de aprender com elas. Então é um desafio à sociedade, é um desafio à inteligência e ao coração dos homens. O nascimento de pessoas diferentes. Então nós precisamos repensar o que de fato é a vida, do que seja a vida, e como é que nós devemos construir uma nova realidade mundial com esse novo olhar em que todos os seres viventes são respeitados. Muito bom, é uma causa extraordinária, né? Agora, a Feira do Livro, você nos disse que é para ajudar também a manutenção da casa. Mas, ao mesmo tempo, ela está colaborando para a divulgação da doutrina espírita. E, ao mesmo tempo, até, como você disse, né? Para auxiliar as criaturas, as pessoas a entenderem todas essas situações que a lei da reencarnação nos promove, não é isso? Então, eu queria que você falasse um pouquinho mais dessa feira e de quem está aqui. Né? Até para as pessoas saberem do que tem para a gente ler, né? Isso. Veja bem, primeiro deixar claro que o Espiritismo não vem para concorrer com segmento religioso nenhum, né? O Espiritismo é uma contribuição, na verdade, a todos os credos, porque todos dizem que a vida continua, todos são espiritualistas, e nós mostramos que continua e temos as provas de que a vida continua. E muitas vezes aqueles que partiram e a gente fica lamentando a partida, parece que nunca mais vamos encontrá-los, e aí o Espiritismo vem falar assim, não, a gente pode sim, através na hora que você dorme você reencontra, através de uma comunicação mediúnica você os reencontra. Então existe um canal aberto de comunicação. Então a doutrina espírita vem para consolar e dar para o ser humano a verdadeira dimensão do que seja a vida, e essa literatura espírita
né, que a própria ciência hoje tradicional, através de pesquisas, tem provando, por exemplo, a reencarnação como um fato, né? Portanto, nós estamos aqui de passagem, portanto, somos herdeiros de nós mesmos, até num aspecto de que nós fizemos nessa encarnação. Quando aqui voltarmos, se nós destruirmos o planeta, nós vamos nascer num planeta destruído e não vamos poder lamentar, né? E nesse sentido, a gente está trazendo aqui pessoas que trabalharam muito pela causa. A gente tem aqui, por exemplo, conosco a Nena Galves, que junto com Francisco Galves trabalharam na divulgação da doutrina, conviveram 43 anos com Chico Xavier e estão aqui conosco autografando. Nós temos a Mariluza Vasconcelos e vamos ter agora a presença também do André Trigueiro, que é jornalista, que é um professor universitário, né? E que tem um trabalho muito interessante com relação ao meio ambiente, à ecologia. Ele estará conosco falando a respeito de espiritismo e ecologia e depois autografando também as suas obras. Então veja que a visão espírita, ela na verdade ela abarca todos os fatos, todas as coisas da natureza humana. E ela está aí à disposição da comunidade. As pessoas precisam perder o preconceito, né? Entender, olha, até por uma questão de conhecimento geral, abra uma obra espírita, analisa, né? Eu acho que só temos a ganhar. Assim como eu leio diversa literatura, seja ela católica, seja ela evangélica, seja ela budista, em toda a literatura a gente tem as verdades. Então vamos ser mente aberta, livres pensadores também, né? Para poder absorver a verdade que está contida em toda... Porque Deus ele não trabalha privilegiando nenhum credo, nenhuma crença, nenhum povo. Na verdade, todos recebem, porque Deus é rico e dá com fartura a toda a humanidade, né? E didaticamente, ele encaminha grandes figuras, missionários, que nascem de várias partes do mundo e trazendo uma mensagem de paz, de convivência fraterna entre os seres, entre os povos. Eu acho que o Espiritismo vem somar a isso tudo e deixar de uma maneira bem clara que somos todos construtores dos nossos destinos, né? Acho que esse é um ponto-chave. Nós não precisamos ficar dependendo de ninguém. Uma pessoa que conhece o Espiritismo tem que saber que ele não deve ficar dependente de um médium, de uma água fluida, de um passe, mas ele vai entrar numa casa para poder ter consciência da razão de ser da sua vida e como ele potencialmente pode ser o gerente da própria vida e ser feliz. Muito bom. A gente quer só agradecer a oportunidade que você nos dá, né? A instituição nos concede de estarmos aqui e esperar por uma próxima oportunidade de estarmos novamente juntos. Eu que agradeço a TV Mundo Maior por essa cobertura e esperamos todos de braços abertos nesta feira e também aqui para conhecer os trabalhos da nossa casa, que fica aqui na Praça Florence Nightingale, 56, aqui no bairro da Vila Mariana. Então é próximo ao metrô Vila Mariana. Quem quiser conhecer os trabalhos que é desenvolvido no campo da reabilitação e também no campo doutrinário, estamos aqui à disposição de todos e receberemos com muito carinho. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos com muito mais. Estamos de volta com o Repensar especial na grande feira do livro Espírita e Espiritualista da instituição beneficente Nosso Lar, em comemoração aos 100 anos de Chico Xavier. E nós estamos aqui agora com uma das colaboradoras dessa instituição, dona Nancy Puma. Tudo bem, minha querida? Tudo bem, com alegria desse movimento de confraternização, né? Relembrando os 100 anos do nosso queridíssimo Chico Xavier. Eu queria saber um pouquinho, a gente queria que a senhora contasse um pouquinho para nós sobre o seu trabalho aqui na instituição, né? O que faz atualmente e se der um pouquinho do que já fez e a importância dessa feira, tanto para casa quanto para a divulgação da doutrina espírita e para nós, leitores espíritas.
Com todo prazer. Olha, eu faço parte do grupo de fundadores. A instituição Nosso Lar foi fundada em 1946, século passado, meio do século passado. Naturalmente, o nome veio do livro Nosso Lar, que foi talvez uma das primeiras instituições a colocar este nome, logo depois de publicado a obra de André Luiz por Chico Xavier. E desde então eu tenho acompanhado o trabalho dessa casa. Fui presidente por várias gestões, com outras companheiras. O Nosso Lar tem, portanto, 64 anos, mas ele dividiu esses anos em etapas. A primeira etapa foi um internato. Foi um trabalho educativo, pegando bebês abandonados, naquele tempo isso era comum, e criando-os até liberá-los para a vida social comum, ou para o casamento. Depois vieram as crianças portadoras de deficiência, porque um dia, com surpresa do Nosso Lar, deixaram na porta um bebê com deficiência. O Nosso Lar se alertou e disse, então é hora de começar esse trabalho. Aí começou uma segunda etapa, em que nós estamos até hoje. E, presentemente, seguindo a maturidade social, o Nosso Lar se empenha em trabalhos bem comunitários e bem integrativos, né? A inclusão é o ponto central da nossa tarefa. Então, a assistência à família, assistência ambulatorial e muito contato com a comunidade. E eu estou acompanhando. Atualmente, é claro, pela minha idade, eu não deveria me candidatar novamente a cargo diretivo. Então, eu estou como coordenadora do Conselho Orientador da entidade, junto com outras companheiras. E assim, essa festividade de hoje é a primeira que o Nosso Lar faz. Há muito tempo havia a intenção de fazer essa feira. É uma feira de confraternização. Nós estamos recebendo pessoas que são muito gratas ao nosso coração, como Nena Galves, o senhor André Trigueiro e outras pessoas que virão aqui, José Carlos De Luca e Luísa Pires, né? E estamos, assim, muito felizes por receber vocês todos, inclusive a TV Mundo Maior. Que veja, Maria Isilda, o Nosso Lar tem uma predileção muito especial pela TV Mundo Maior. Nós achamos que fazemos parte da mesma grei, da mesma família espiritual. Nós somos pequenos, mas fazemos um bom trabalho. A Casa André Luiz é grande, faz um excelente trabalho e nós a amamos, respeitamos muitíssimo, vibramos com todas as conquistas que ela vem fazendo e temos assim como uma especialidade na nossa afetividade a TV Mundo Maior. Nós agradecemos muito a sua participação, foi um prazer tê-la conosco. E agora nós vamos conversar com Dona Nena Galves. E agora estamos aqui com a Dona Nena Galves, nesse Repensar especial que fala da grande feira do livro Espírita e Espiritualista, promovida pela instituição beneficente Nosso Lar. Bom, Dona Nena, é um prazer poder falar com a senhora novamente, porque a gente já tem se encontrado em algumas oportunidades, temos ouvido muito as suas palestras e a gente acha muito bom ouvi-la, né? Então nós queremos saber um pouquinho da senhora, da importância dessa feira, né? O que ela traz, tanto para a instituição que aqui nós estamos, quanto para a doutrina espírita. O livro espírita é uma bênção, porque se o livro é um bom amigo, imagina o bom livro espírita. Então, nós temos uma alegria imensa de estarmos nesta feira, que tem duas finalidades. A de comemorar o centenário de nosso Chico Xavier e ver brilhar
tantos livros de Chico aqui nas estantes da feira. E pensar também que este lucro tem uma finalidade tão boa, nós não podíamos deixar de prestigiar e de convidar também que venham adquirir livros e que venham colaborar para uma causa tão linda como essa do nosso lar. Eu acho que toda instituição beneficente tem as mesmas dificuldades, né? O voluntariado é o trabalhador, né, dona Nena? Então a senhora agora falando, convidando para vir comprar os livros, participar da feira e colaborar, eu acho que essa grande dificuldade das instituições como um todo, né? Mas a colaboração na compra, nós sabemos que o livro espírita é muito barato em relação de outros livros e ele traz um valor imenso de autoajuda, principalmente quando eles são autografados, como livros que trazem o cunho de Emmanuel, de André Luiz. A autoajuda vem do alto mesmo. Então nós imaginamos que se beneficia muito também quem o adquire. Agora, o trabalho voluntário é o tarefeiro que tem que vir à terra e contribuir com o seu suor e muitas vezes com lágrima. Verdade. Então, essa feira vai colaborar para que as pessoas entendam um pouco da doutrina espírita também, porque eu acho que ainda tem muita dúvida acerca do que é o espiritismo. Nós conversando com o Clodoaldo, o presidente aqui da instituição, ele disse isso mesmo, né, da dificuldade que as pessoas têm em entender como funciona todo o processo da vida, e a doutrina espírita colabora com isso, não é verdade? Bom, é preciso entender que a doutrina espírita codificada por Kardec, ela é nova, muito nova. O fenômeno mediúnico nasceu com o homem, é antigo. E se nos lembrarmos, por exemplo, da época de Moisés, que ele precisou proibir o fenômeno, porque ele extrapolava. Ninguém saía para um campo de batalha, ninguém fazia um negócio, não se fazia um casamento sem que se consultasse a pitonisa, no caso a médium. Então, nestes 150 anos que o fenômeno, através da codificação, começou a ser expandido, está extrapolando também. É por isso que é importante que se leia, se conheça, porque senão Moisés teria que reencarnar para proibir outra vez. Muito bom, dona Nena. A gente agradece muitíssimo, é sempre um prazer falar consigo e que a gente possa nos rever outras oportunidades. Muitas, a de ser no trabalho. Nós vamos agora a um breve intervalo, mas a gente gostaria de lembrar você que você pode ser um divulgador da doutrina dos espíritos. Associe-se ao Clube Amigos da Boa Nova pelo 0800 12 18 38. Nós voltamos já já. Estamos de volta com o Repensar Especial, hoje direto da Feira do Livro Espírita Espiritualista, promovida pela instituição beneficente Nosso Lar, em comemoração a 100 anos de Chico Xavier. E uma das pessoas que está aqui promovendo o seu trabalho é o jornalista André Trigueiro. André, é um prazer tê-lo aqui conosco. O prazer é meu, de verdade. Conhecer você pessoalmente foi muito bom, viu, André? Bom, falar dessa feira, né? A importância da feira, a importância do livro que você escreveu. Pelo que eu li na internet, você não é o primeiro livro que você escreve, né? Mas é um livro bem direcionado à comunidade espírita e também falando da natureza. Então eu queria que você falasse um pouquinho de estar aqui, né? O que representa para você estar nessa feira e um pouquinho do seu livro também. Bom, eu acho que a importância da feira é a promoção da cultura do conhecimento, da informação que remeta ao nosso destino, à nossa condição de espíritos encarnados e a forma como diferentes tradições ou diferentes autores reportam o nosso lado espiritual. Acho importante, acho válido, estou aqui reconhecendo esse mérito. O livro, ele tem essa pretensão de promover os pontos de interseção entre a doutrina espírita e as ciências ecológicas, num momento singular da história da humanidade em que nós estamos experimentando uma crise ambiental sem precedentes, que ameaça não propriamente o planeta, mas a nossa espécie. E o livro tem, portanto, esse caráter, eu acho,
emergencial, ele reporta um senso de urgência. A gente perdeu o direito de errar. A gente está depredando a nossa casa planetária, usando o nosso livre-arbítrio para poluir os rios, poluir o ar, tornar a terra infértil, desertificada. E com toda franqueza, se a gente não corrigir o rumo, se a gente não se perceber em risco, a gente não poderá imaginar que no médio e longo prazo o nosso futuro seja auspicioso. Quer dizer, a gente está determinando um futuro sombrio, um planeta que vem se tornando hostil à nossa presença, respondendo às agressões de forma explícita. A ciência mensura, a ciência promove o diagnóstico e alerta. Ou mudamos o rumo ou pereceremos. Então o livro tem essa função de mostrar como há 150 anos atrás a doutrina espírita já se posicionava em relação a essa crise e trazia respostas para elas. E isso, eu acho, contribui com inúmeras outras obras espíritas ou não espíritas para o entendimento da importância desse momento. Nós precisamos agora, não dá para adiar a mudança precisa vir já. Então, assim, você fala que você está usando a doutrina espírita para explicar ou para conscientizar as pessoas quanto à ecologia, quanto às ciências ecológicas, né? Então, eu diria a você, essa situação vai ajudar também a que as pessoas compreendam o que é a doutrina espírita, porque nós ainda temos um pouco de preconceito quanto à doutrina espírita. As pessoas não conhecem e criticam. Você acha que com esse seu livro, né, que a gente diz assim, é um pequeno trabalho diante do imenso trabalho que precisa se fazer para que o planeta mude, para que as pessoas se conscientizem, né? Mas isso vai começar a ajudar as pessoas a entenderem também o espiritismo? Porque você mesmo disse que ele serve tanto para os espíritas quanto para qualquer outro segmento religioso, né? Você acha que isso já é um bom começo? Bom, com toda franqueza, nem a doutrina é proselitista, muito menos eu. Sim. A função do livro, propriamente, é informar o quanto a doutrina espírita ela é moderna. Ela, há 150 anos atrás, trouxe informações relevantes para que a gente se situe melhor num mundo que experimenta múltiplas crises que estão interligadas entre si e que tem como pano de fundo a escassez de água doce limpa, a destruição da biodiversidade, as mudanças climáticas. Não resolvemos o problema da fome nem do planejamento urbano. As cidades estão se tornando densamente povoadas e caóticas, sem planejamento. Tudo isso, em certa medida, pode ser entendido como uma crise de percepção. Nós nos percebemos encapsulados em nós mesmos e não conseguimos nos entender como redes interligadas de sistemas, que é a visão ecológica e que é a visão espírita. Espíritas ecologistas leem a realidade, interpretam a realidade de forma muito parelha, muito parecida. É impressionante. Certos trechos da Gênese, se lidos sem que a gente cite a fonte, parecem obras da ecologia, de autores que falam sobre meio ambiente. Então, a experiência que eu estou tendo, a gente lançou o livro na Bienal ano passado no Rio de Janeiro, é de que tem gente que se surpreendeu quando viu que eu era espírita, né? Que a gente no livro se afirma como espírita. E acompanhou debates, lançamentos, debate, aonde sabia que a gente ia falar de espiritismo. Essas pessoas não são espíritas, elas levaram o livro para casa. Agora a pergunta que você me fez tem que fazer para elas. Eu testemunhei dezenas de casos assim, de pessoas amigas ou desconhecidas que se declararam a mim: eu não sou espírita, e com o livrinho debaixo do braço. Portanto, nesse sentido, eu acho que o livro também talvez esteja cumprindo um pouco a função de informar o que é o espiritismo para quem não seja espírita. Verdade. Bom, diante dessa sua colocação, né, eu entendo. Você fala, pergunte às pessoas se elas vão mudar a sua situação, né, se isso vai adiantar, né? Agora, falando das leis da doutrina espírita, quando você fala, nós somos herdeiros de nós mesmos, eu acho que esse é o caminho para as pessoas se conscientizarem, porque a gente ouve muito as pessoas falarem: eu vou morrer e vai acabar,
né? Então eu acho que é por aí o caminho, mas nós precisamos de mais Andrés Trigueiros trabalhando para que isso aconteça. Mais livros e mais palestras, mais informação. A gente não está com pouca informação, André? Não, eu acho que a gente está com pouca atitude, é? com toda franqueza. Eu acho que não falta informação. Eu acho que a gente está vivendo um momento muito interessante em que a informação está disponibilizada mesmo para segmentos considerados excluídos, que não tem computador em casa, mas tem lan house. O Brasil está interligado, o Brasil está plugado. A maioria dos brasileiros, se interessar por esse assunto, vai encontrar informação. E a maioria dos brasileiros em escolas públicas ou particulares está recebendo desde cedo hoje a informação de que experimentamos uma crise e, portanto, é preciso saber usar a água potável, é preciso separar o lixo, usar com discernimento energia, consumir com responsabilidade. Isso está chegando. O que está faltando é atitude. E o que está faltando é senso de urgência. Não dá para, como disse, comecei falando isso e acho que é importante lembrar, perdemos o direito de errar. Quem tem informação tem responsabilidade. Ter conhecimento implica numa enorme responsabilidade. E eu acho que a gente está exatamente nesse momento em que a informação chegou. Por que a atitude demora? Por que está faltando praticar aquilo que você já sabe errado? Para não repetir e corrigir o rumo, hábitos, comportamentos e padrões de consumo. Então o livro reforça esse estoque de coragem para a gente mudar agora, não deixar para depois não. Agradecemos muitíssimo a sua participação, André. Obrigado. O Repensar Especial fica por aqui. Agradecemos essa oportunidade de participarmos da Feira do Livro Espírita e Espiritualista, promovida pela instituição beneficente Nosso Lar. E se você quiser nos enviar sugestões, repensar@tvmundomaior.com.br. Nos encontramos no próximo programa. Até lá!